Convido os irmãos para nós se colocarmos de pé. Vamos dar início ao nosso culto nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Quero saudar os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor. Nosso Deus e nosso Pai amado, queremos agradecer nesta noite, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado, Senhor, de mais uma vez estarmos na sua casa, para que nós rendemos honras e glórias ao seu nome. Abençoa, Senhor Jesus querido, poderosamente, cada um irmão, cada irmã, cada jovem que aqui está nesta noite, Pai, com uma finalidade para adorar o seu nome, abençoando o Senhor Jesus. É o que nós pedimos, ó Pai amado, no nome maravilhoso do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Pedir para a minha esposa passar aqui, vai louvar o nome do Senhor divino da harpa, com toda a igreja. Queres neste mundo ser um vencedor, queres cantar nas lutas de amor, queres ser alegre, qual o cantor, mas ao contato com teu Salvador, mas ao contato com teu Evangelho de Jesus Cristo, qual escreve Lucas, capítulo 1, e o verso 5, meus irmãos, vamos estar lendo alguns versículos aqui.
obreiro sempre tem que preparar uma palavra, né? O obreiro falou ali, não, uma palavra que demora, acho que tem para guardar o contato com o Senhor. Aí Deus fez eu lembrar dessa palavra. Eu tinha preparado outro, sinceramente. Está em Coríntios. Mas Deus falou para mim ler aqui e eu vou ler aqui. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, o nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante o Senhor, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdote diante de Deus na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava fora, olhando a hora do incenso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu em temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E a Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, nós te agradecemos, ó Deus, por estar mais uma vez reunidos na tua casa, para te adorar, te glorificar, ó Deus, te agradecer, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, pelas bênçãos, pelas provas, pelas vitórias, Jesus. Nós te agradecemos do fundo do nosso coração, a nossa gratidão a Ti, Senhor. Se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. O Senhor usou da Tua infinita misericórdia uma vez mais neste dia, e é por isso que nós chegamos te adorando e te glorificando. Nós não viemos aqui simplesmente por vir, nós viemos aqui com o objetivo, ó Deus, de prestar o nosso culto racional a Ti. Sim, Senhor, na nossa adoração sincera do nosso coração, nós sabemos que o Senhor vai se manifestar neste lugar. Ó Deus, continua conosco. Eu te peço a Tua bênção, eu te peço a Tua guarda, eu te peço, Senhor Deus, que cada família, obreiro, irmã, jovem, criança, seja abençoada nesta noite, e que nós possamos sair daqui, ó Pai, aleluia, mais alegre, feliz contigo, Jesus. Nós oramos pelos enfermos, nós apresentamos, Senhor, os doentes, nós apresentamos os hospitalizados nesta noite, ó Pai, aleluia, traz cura, Senhor, a tanto física como a cura da alma, e nós oramos a Ti, sabemos que o Senhor é poderoso para operar. Continua conosco, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Graças a Deus, pessoal da palavra que nós ouvimos, né? Nós não queremos perder muito tempo, porque o nosso pastor setorial também tem compromisso em seguida. Nós somos Gelson também, né? Os irmãos aqui. Mas queremos fazer, vai ter 2 diáconos no culto nesta noite, né? E queremos passar imediatamente, então, ao nosso pastor Vanderlei. Obrigado pela sua presença, que está aqui, irmã Nélia, nosso pastor. E queremos passar então a direção para ele, fazer o primeiro trabalho, e daí depois, irmãos, ele fazer o trabalho dele, nós entramos no nosso culto, né, da família nesta noite, né? Deus abençoe, pastor. Meus amados irmãos, a paz do Senhor, igreja. Amém. Graças a Deus por esta grande oportunidade que o Senhor nos deu para nós estarmos aqui juntos adorando o Senhor Jesus nesta noite maravilhosa que Deus nos deu. Nossa gratidão a cada um dos irmãos que tem estado aqui firme na obra do Senhor Jesus. Eu louvo a Deus pelos nossos encarregados, irmão Marcelo e irmã Ruth, que tem sido constantemente na obra do Senhor aqui neste lugar, juntamente com o irmão José Vanderson. Que Deus abençoe as nossas vidas.
nossa gratidão. Nesta noite, irmãos, nós viemos aqui então realizar esse trabalho, visto que o irmão Marcelo e a irmã Ruth pediram descanso um pouco na obra, e nós respeitamos este momento dos servos de Deus. Então, mas não podia deixar de agradecer os nossos queridos irmãos, irmão Marcelo, irmã Ruth, pelo tempo incansável de vocês aqui na obra do Senhor Jesus. Nossa gratidão pela vida de vocês. Eu quero deixar um versículo da palavra de Deus aos irmãos. Eu também quero oportunizar a irmã Neia, que estará fazendo um agradecimento rápido para a irmã Ruth, e um bem-vindo à irmã Tati. E nós queremos então, juntamente a irmã Lúcia, que já é aqui, né? Estará sendo também oficializada juntamente com o irmão Vandersan, mas nós queremos neste momento expressar nossa gratidão ao Marcelo pela sua vida, pelo tempo que o Senhor tem trabalhado aqui na obra do Senhor e tem sido um grande amigo. Nossos votos é que Deus esteja contigo em todos os seus caminhos, em toda a sua caminhada. E no livro na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios 15 e 58 diz: portanto, irmão Marcelo e Ruth, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão, Senhor. Amém? Nossa gratidão pela sua vida, irmão Marcelo. Estou falando mais do irmão Marcelo, que a irmã Neia vai falar, irmã Ruth. Então Deus abençoe a sua vida nesta noite. Expressão de gratidão por esse tempo que você pastoreou e cuidou dessa obra com muito carinho. Deus abençoe a sua vida. Passa, irmã Neia. Queremos saudar todos dessa noite na paz do Senhor. Amém? Amém. Então, falar da irmã Ruth, como ela mesmo já sabe, eu sempre digo a ela que é uma grande líder. E não porque está nos deixando um pouquinho, né, que vai deixar de ser uma grande líder. Sempre foi e sempre vai ser. Porque uma vez formado líder, sempre será líder. E eu sei que nós vamos sentir falta dela, das meninas, do irmão Marcelo, que és uma pessoa importante aqui para o setor. Eu sempre falo para eles que eles são referência do setor, né? Trabalharam 11 anos com os jovens, sempre liderando os jovens. Trabalharam por um ano como segundo encarregado aqui e agora um ano e meio como primeiro. E não deixar nada a desejar. A irmã Ruth é aquela pessoa que tu fala, ela já sabe, já tem ideia, já está com a ideia pronta. E eu sou grata a Deus, porque ela nos ajudou muito e vai continuar nos ajudando, né? Eu creio assim, né, irmã Ruth? Porque a obra do Senhor, ela não para, ela permanece. Então, queria deixar com profunda tristeza um pouco dela deixar nós como líder, mas eu sei que o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor vai cuidar de vocês e nós estamos aqui para abraçar, quando precisar nos chamar, nos chame, mas sabemos que cada um tem um merecido descanso por um pouco, mas é por pouco tempo. E eu creio que Deus vai dar vitória para vocês. E eu queria deixar uma lembrancinha em nome do nosso grupo aqui do setor, da UFARJ, em nome do campo, em nome da nossa pastora presidente, pastora Keila. Queria deixar uma lembrancinha, irmã Ruth, porque podia passar aqui, você e as meninas, o Marcelo também. Nós vamos deixar uma lembrancinha para vocês, em nome do setor. Eu sei, irmã Ruth, que sempre foi e sempre vai ser uma líder para nós. Uma pessoa que está sempre pronta, esteve sempre pronta e vai estar. Que quando eu precisar, eu vou chamar, com certeza. Sempre tem aquela ideia pronta, aquela ideia já separada. Não, irmã Neia, vou fazer assim. E isso é bom. Quando a gente precisa, ela está sempre pronta.
E eu sei que Deus vai dar a melhor decisão para vocês e vai estar com vocês, irmão Ruth. Sabe que nós te amamos, o setor 3 te ama e assim como o campo te ama. Você é referência, você e o irmão Marcelo são referência no campo. Nunca esqueça disso. O que vocês fizerem reflete a todos nós, porque trabalharam muito na obra do Senhor e ainda vão continuar trabalhando em nome de Jesus. Então é uma pequena lembrança que eu já tinha preparado de aniversário e já preparei antes que eu já vou te dar para você usar. Meus amados, a gente sabe que os companheiros têm que atender as suas congregações. Hoje ainda temos uma palavra pelo evangelista irmão José Vandersan para o irmão Marcelo e a irmã Ruth. Com muita, não alegria, podemos dizer, irmãos, mas é o nosso companheirismo, irmão Marcelo. Quero agradecer em nome da congregação do Adorado, em nome da minha família, pelo companheirismo que tivemos esses 6 meses aqui. E eu sempre tenho dito em minhas palavras, né? O companheirismo, a obediência é muito importante, né? E eu sempre disse e digo, o obreiro, ele tem que ser submisso, né? Os seus maiorais, né? Então o Marcelo foi meu encarregado aqui, primeiro encarregado, e eu admiro muito tudo aquilo que nós conversávamos, né? Ele concordava, né? Então tudo para o bem da obra do Senhor. Quero agradecer ao irmão Marcelo também, a irmã Ruth, as meninas, né? Que tiveram aqui com nós, né? É uma lástima vocês dar uma saída, né? Mas às vezes, irmãos, é para o bem, né? É para o bem da obra, é para o bem de vocês, né? E Deus sabe todas as coisas, né? Mas nós sermos felizes porque aqui vocês deixaram, estão deixando uma congregação aqui e nós continuemos, né? A Bíblia diz que um planta, outro rega e o Senhor dá o crescimento, né? A nossa intenção, Marcelo, no Ruth, é de ver essa obra crescer. E Deus falou aqui, irmãos, que vai encher essa casa, né? E temos orando, faz 30 dias que temos uma campanha de oração todas as noites aqui. É sábado, é domingo, não tivemos culto de jovem, mas tivemos a oração, meia hora de oração direto, e para que o Senhor salva e para que o Senhor venha fazer uma grande obra, né? Não queremos perder muito tempo, irmão Marcelo, o nosso muito obrigado. Irmã Ruth, Deus abençoe vocês, né? E continue firme, né? Passa o vendaval que passa, mas vocês devem estar firmados, porque nós vimos, irmãos, que quando o vento passa, as árvores ficam de pé novamente, né? E cada um de nós temos sujeitos a enfrentar um vendaval, enfrentar uma tempestade, mas o Senhor é aquele, né, irmãos, que está com nós para nos dar vitória. Graças a Deus. Amém. As minhas palavras seriam essas aqui. Estava esquecendo aqui de uma importância aqui, né? Quero passar para minha esposa para estar aqui e também vai passar para a irmã Ruth uma lembrancinha, né? Em nome do círculo de oração. Passa aqui. Eu também tenho uma lembrancinha, não sei se eu tinha que ter vindo de caminhão, mas eu vou dar um jeito aí. Tá, Marcelo? Eu vejo uma coisa assim.
pessoa da irmã no Marcelo, desses 6 meses que ele teve aqui com os irmãos. A gente, graças a Deus, que a gente nesse período de tempo a gente aprendeu a amar os irmãos. De coração, irmão, que sabe que eu amo você. E eu conversei muitas vezes com a gente, sempre, ela sabe, né, que ela amor no meu coração. Mas eu não posso impedir, né, no último, que os irmãos decidiram, né, e acharam por bem, e quem somos nós para dizer que, né, então, irmã Lúcia, eu quero te chamar aqui na frente, eu quero agradecer você, a tua família, e dizer para você, irmã Lúcia, que você é preciosa para o Senhor, sabe disso, né. Eu conversar com você na quinta-feira, eu falei para a senhora, eu comprou um talento que a gente tem, um talentosa, mulher, né, escolhido pelo Senhor para fazer a obra do Senhor. E tenho certeza que não vai parar a obra, não. Se quiser chamar, tem que chamar, né, de fé. É só você, né. Eu olho para você pegar uma Ruth, Deus abençoe e a sua família, em nome de Jesus. Glória. Trabalhar unidos, né? Próxima fé sincera com o Senhor, né? O Senhor sagrado, né? Ele mostrou isso, ele falou minha vida transformar e Deus vai abençoar os irmãos que estão trabalhando nesse lugar. Eu abençoe você bem-vindo. Momento, irmãos, parece que as palavras fogem, né? Mas nós estamos alegres nesta noite, né? Bom, Marcelo, por gentileza, passa aqui. Eu quero te passar um abraço aqui nesta noite e dizer que o meu presente, eu vou encostar o caminhão amanhã. Aí nós vamos. Graças a Deus. Ou vou tentar agora, acho que é melhor agora, né? Graças a Deus, o Marcelo é companheiro, como eu já falei, né? E queremos passar de coração, mesmo uma lembrancinha como o Marcelo. Uma coisa é grande, o Marcelo. Graças a Deus, irmãos. Tudo faz parte da obra do Senhor, né? O importante é nós estarmos firmados no Senhor Jesus, né? Graças a Deus, pastor. Meus amados irmãos, então, devido à necessidade da obra, o irmão Vandersan estará juntamente com a irmã Lúcia, assumindo como primeiro encarregado aqui na congregação, e nós lançamos um desafio aos nossos queridos irmãos Rogério e Tati, que com muita alegria aceitaram esse desafio, e a nossa gratidão pela vida de vocês. Eu disse ontem ao irmão Rogério e Tati, que o ministério de vocês sobe mais um degrau. Aleluia. Claro que os irmãos passaram todo esse tempo na congregação México, 20 e poucos anos, e o coração não é fácil para desapegar, mas vocês não vão desapegar, continua sendo a congregação do coração, mas o obreiro obediente, ele vai no Senhor chama onde há necessidade. E surgiu esta necessidade de estar aqui ajudando o irmão José Vandersan e os servos de Deus com muita obediência aceitaram esse desafio. E nossa gratidão pela vida de vocês. Eu peço que a Igreja de Eldorado recebam esses dois casais com muita alegria. Recebam, abracem, orem, porque Deus tem um grande projeto
na vida desses dois casais e nesta igreja. Que Deus esteja abençoando a vida de cada um. Temos nossos encarregados aqui que vieram nos apoiar também. Nosso irmão Gelson ali da México, com sua esposa, irmão Valdeci da Medianeira 2. Não sei se a irmã está aí também. Então, Deus abençoe, obrigado. Nossos líderes setoriais que estão aqui. Irmão Sebastião, ter chegado, passe mais aqui à frente. E da Palmeira 2, gratidão pela vida de vocês, com sua esposa. Tiraram um momento ali na sua congregação e vieram aqui dar um abraço nos nossos irmãos que estão chegando. Eu pediria ao irmão José Vandersan passar ali à frente, juntamente ao irmão Rogério Matati, a irmã Lúcia passe ali. Estaremos orando pelos servos de Deus. Vamos estar em pé, igreja. Vamos ler a palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 5. Glória a Deus. O Jonas poderia dar um banho no microfone aqui? Glória a Deus. 1 Pedro, capítulo 5. Diz assim, irmão Vandersan, irmão Rogério, falando o nome de vocês dois, falo das irmãs também. Diz assim, 5 e 2 de 1 Pedro: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Haverá momentos que vocês terão que ter ânimo pronto. Vai ter aqueles momentos que parece que vai faltar o ânimo, mas a Bíblia está dizendo: apacentai de ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Que Deus vos abençoe nesta nova etapa das vossas vidas. Você acha que está meio gelado, né? Para ajoelhar aí. Os irmãos vêm mais para frente aqui, irmãos. E nós pediríamos aos nossos encarregados, obreiros que estão aqui, vamos rodear os servos de Deus aqui. Vamos rodear os servos de Deus. Manéia passa mais à frente. A Karina, a Janete. Vamos estar orando pelos servos de Deus, pelas servas de Deus nesta noite. Glória a Deus, por Sebastião. Vamos estar orando pelos servos de Deus nesta noite. Que as bênçãos dos céus e da terra estejam sobre os servos de Deus. E os irmãos têm toda a liberdade de estar trabalhando aqui. Aleluia. Irmão José, irmão Rogério. Que Deus use vocês nessa etapa. Eu sinto a presença de Deus aqui nesse lugar. Eu sinto a confirmação do Espírito Santo de Deus aqui nesse lugar. Aleluia, 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 aleluia. Deus está neste projeto. Deus está nesse negócio. Vamos estar agradecendo a Deus e impulsando os irmãos através dessa oração. Igreja, estenda as mãos para cá. Está aqui os vossos pastores que estarão pastoreando nesta noite, a partir de hoje. Aleluia, abracem eles, olhem por eles. Estaremos agradecendo a Deus, Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Diante da tua presença estamos, Senhor. Nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor. Está teu servo, irmão José Vandersan, Senhor. Lúcia, pedimos a bênção sobre os teus servos. Irmão Rogério, verdade, Senhor. Aleluia, que assumem esse trabalho, Senhor. Sejam os teus servos cada dia mais, Senhor. Oh, Paizinho, muito obrigado por tudo. Pedimos que continue abençoando os teus servos, derramando as suas bênçãos sobre a vida deles, prosperando em tudo, Senhor, dando graça, sabedoria, Senhor, em tudo da sua obra. Cerca eles com luna de fogo, cerca eles com teu poder, enche-os da tua graça, fortalece os teus filhos para estarem à frente de tão grande missão, Senhor.
receba nosso abraço. Aleluia. Trabalhar e orar na seara e caminhar do Senhor. Meu desejo é orar e outro lado quero estar sem a vida do Senhor. Eu agradeço a participação dos companheiros que vieram nesta noite, dar um abraço. Estarei indo ali para a EMEO na sede. Nossa gratidão a todos os irmãos, nossos irmãos cantores, Deus abençoe. Gratidão pela vida de vocês, sempre bem-vindos. Amém? Glória a Deus. Nós também queremos, irmão Fábio, vem cá. Irmão Fábio, rapidinho. Obrigado, irmã Neia. Eu devia ter chamado o irmão Fábio junto aqui. Irmão Fábio está assumindo na congregação como tesoureiro da congregação. Então, e zelador, olha aí, cuidador da limpeza da obra de Deus. Que Deus esteja abençoando. Então, irmãos, ele mesmo estará seguidas vezes tirando as ofertas, mas quando surgir, igreja, ofertas, dízimos, os irmãos direcionam, irmão Fábio, ele estará cuidando com muito carinho desse trabalho. Chega mais perto aqui, irmão. Igreja, estenda as mãos para cá. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, diante da tua presença estamos. Te agradecemos pela vida do irmão Fábio, que está assumindo esse trabalho de muita importância na tua obra, Senhor. Está assumindo como tesoureiro da congregação Eldorado. Nós pedimos, guarda teu filho, cerca com a tua mão potente e poderosa, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmão Jesus, passe aqui à frente, vou fazer mais uma oração e estaremos então devolvendo a palavra ao nosso encarregado, irmão José Vandersan. E eu peço licença, amada igreja, que Deus esteja convosco no nome de Jesus. Salve a vida, a paz do Senhor, amém. Nosso Deus, nosso Pai, Paizinho querido, nesta noite, nós te agradecemos, Senhor, por este momento tão especial, qual o Senhor tem marcado este encontro, Pai, neste encontro, Senhor, aleluia, da família, Pai querido, vem abençoar, Senhor amado, a cada família, Senhor, neste lugar, ao qual o Senhor tem levantado e está, Senhor, levantando para fazer a tua obra, meu Senhor. Abençoa teu servo, aleluia, estamos, Senhor, aqui também, aleluia, por empossados, aleluia, para fazer a tua obra, Senhor, para cuidar da tua igreja, aleluia, seja com eles, meu Senhor, guarda, Senhor, irmão José, Senhor, nas tuas mãos, aleluia, Senhor, irmã Lúcia, Pai, também, Senhor, irmão Rogério, Pai, irmã Tati, cobre eles com as tuas mãos poderosas, dá entendimento, sabedoria, para ministrar a tua igreja, para que o teu povo, Senhor, venha se espelhar, Senhor amado, aleluia, nos teus filhos, Pai querido, nesta noite, que nós venhamos sentir a tua presença neste lugar. Usa teus filhos que vão louvar o teu servo, que vai fazer uso da tua tribuna para ministrar a tua palavra, em nome de Jesus, Senhor.
Abençoa também, Senhor, o supervisor, Senhor, da família, o Cláudio, meu Deus, ó Senhor, aleluia, continua usando nas tuas mãos, poderosamente, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Graças a Deus, estamos alegres nesta noite pela presença dos irmãos e das irmãs. Louvamos ao Senhor. Queremos agradecer a todos os irmãos que se fizeram presente. Agora à tardinha, irmãos, era 5 horas. Irmão José, aqui da Subsede Palmeira, peguei ele ali e disse: irmão José, fazer uma visita para nós. Assim, está aqui ele, e a irmã e a filha. Muito obrigado, irmão José. Muito bem-vindo a essa casa. Deus abençoe. Graças a Deus. Nós queremos nesse momento, irmãos, passar ao nosso culto, então, da família, né? Irmão Jonas, irmã Marili, você coloca em pé. Primeiro encarregado desse trabalho do departamento da família. Marili, levanta a mão mais alto aí do teu baixinho. Graças a Deus, Deus abençoa. E nesse momento, irmãos, eu quero passar para ele a direção. Nesse momento vai fazer a saudação, apresentando os irmãos, né? E dando continuidade nesse culto como é o primeiro. Como eu falei antes, né? Nós temos que dar honra para quem tem honra, né? Os primeiros nós temos que respeitar. Então é o trabalho nosso. Eu era até semana que vem, vamos ver o que eu vou fazer. Vamos colocar um outro segundo Jonas ali, né? Eu já tenho mais trabalho agora mudou as coisas. Deus abençoe o Jonas, vai estar com a direção do culto, fazendo a apresentação e continuando os louvores nesse momento. Saudamos os irmãos essa noite com a paz do Senhor. Nos sentimos alegres por mais uma vez Deus permitir nós chegar até aqui, né, irmãos? Sem perder tempo, então vou fazer a apresentação e vou devolver para o irmão José, porque o que eu faço naquele cantinho ele não sabe fazer. Irmão Jesus, senta conosco, Jesus. Evangelista da igreja, vem nos ajudar aqui. Nós vamos apresentar então o nosso encarregado, o irmão José. Você coloca de pé. Ele me ajuda e eu ajudo ele na família. Para mim é uma alegria. Fazia muitos anos que nós não congregávamos juntos. E muito tempo ele peleou por mim. E hoje para mim é uma alegria eu poder apresentar ele, sendo meu pai e meu encarregado. Minha irmã Lúcia, minha mãe também está ali. Minha esposa se colocou de pé lá. Agora fica de pé, não levanta muito só. Deus abençoe, tem me ajudado bastante. Nós vamos alegria. Nosso irmão Rogério, bem-vindo. Você coloca de pé, irmão Rogério, irmã Tati. Para nós é uma alegria ter você com nós aqui. E a filha também. Deus abençoe. E agora, não só visitando, como nosso encarregado também. Quer dizer, para o irmão que o irmão é bem-vindo. E o que precisar de nós, temos aqui para se ajudar. Né, irmão? Deus abençoe. Bem-vindo, irmão Rogério e irmã Tati. Deus abençoe. Poder sentar. Também, irmãos, irmão Marcelo, só tenho a agradecer a ti. Não me deram a oportunidade, eu fiquei mais fácil. Se eu estou onde estou hoje, estou ocupado. E tu deixou uma semente crescida já. Obrigado, Marcelo, por tudo, pelos conselhos, por sempre estar incentivando a fazer a obra de Deus. Muitas vezes nós se rebelemos, né? Não queria, e ele dizia: não, me ajuda. E temos aqui. E o que eu sempre lhe disse: o que tu precisar de mim, a minha casa não está pronta ainda, mas eu não vou botar chave, só chegar e entrar. Deus abençoe a irmã Lúcia também, né? Continuemos a nossa amizade que nós temos e só temos que agradecer a Deus por tudo o que tu tem feito por nós. Irmão Carlos e a irmã Carol se colocam de pé, da cidade de Canoas. Para nós é uma alegria, né? Escutávamos os irmãos na México, os irmãos vinham ali, e hoje Deus aprovou os irmãos aqui com nós. Nosso coração se enche de alegria e, como disse o nosso encarregado, que era nosso antes, tudo que Deus te deu é o que nós precisamos ouvir, né? Que Deus venha abençoar, continuar abençoando vocês. Estamos aqui para ouvir a palavra do Senhor. Muito obrigado, Deus. Irmão Jesus, da Subsede Palmeira, você coloca de pé, depois você diz: ah, México. Não, tu já pensou, né? O homem anda. Deus abençoe. Foi meu encarregado por muitos anos também e hoje é uma alegria. Deus Senhor aqui conosco. A irmã Claudete, Deus abençoe. Irmão Paulo, irmão Mayra, estão na casa. A irmã Neuza, irmão Cláudio. Então, Deus abençoe. Estamos aí nos ajudando novamente mais uma vez, né? E para nós é uma alegria. O William, filho da casa. É bom tomar da México.
em nome de Jesus. Irmão José, você coloca de pé, irmão José. A irmã, sua esposa, sua filha, se sentiu alegre. O César é nosso. Eu vou engatar ele para a aldeia agora, ele vai ficar aí. Deus abençoe a todos os irmãos que estão nos visitando. O irmão Ferreira, nosso obreiro aqui. Se coloquemos de pé, irmãos. Vamos dar uma saudação. E o irmão José com a direção. Sois bem-vindos no nome de Jesus. Amém. Sois bem-vindos, sois bem-vindos. Também nos visitando. E eu esqueci as perguntas. Então tá bom. Vamos orar. Senhor Deus que está no céu, mais uma vez pela tua presença. Te agradecemos, Jesus, por tudo quanto tem feito por nós, Jesus. Obrigado, meu Pai amado, por esse dia que tem concedido nós adentrarmos na tua casa, Pai amado. Embora, Senhor, eu não era merecedor de tudo que tu tem feito na nossa vida. Obrigado, meu Senhor, por permitir, Jesus, nós estar aqui adorando o teu nome, Jesus. Oh, Paizinho querido, tu sabes a necessidade de cada vida, cada coração que aqui entrou. Usa os teus filhos que vão estar louvando e pregando a tua palavra, Senhor, que vem em direção, Jesus, no coração certo. Deus, tu sabes da nossa vida, do nosso andar, do nosso levantar. Por isso nós te pedimos nessa noite, Senhor Jesus. Usa mais uma vez teus filhos e fica conosco no nosso culto. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Vamos poder sentar. Poder sentar, irmãos, graças a Deus. Manda quem pode e merece quem precisa, né? Aleluia. Vamos pedir para a irmã Mayra cantar o hino, irmã Mayra. Consegue cantar? Tá bom de voz? Passa aí. A irmã Mayra vai louvar o Senhor com os seus hinos e nós vamos ficar glorificando a Deus, né, irmãos? Deus abençoe. Eu quero uma palavra, Senhor, amém? Agradecer mais um culto da família que estamos presentes. E logo vamos para o diagnóstico, né? Senão vai mudando. Vamos lá, coloca aí para nós. Marcelo, meu Marcelo. Deus abençoe o dia hoje. Por onde vocês andar, vocês são canal deles. Eu não poderia deixar de dizer. A Ruth é uma grande mulher. Na minha juventude, não que ela é muito mais velha, mas ela foi muito conselheira na minha vida. E assim como eu falei para ela muitas vezes, ela é uma mulher que eu admiro muito, que eu me espelhei muito como líder. Então, por onde tu for, aí minha mulher falou, líder uma vez, sempre líder. Deus te abençoe, viu? A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua
os irmãos por esses louvores maravilhosos, né? Iniciamos o nosso culto um pouco atrasado, no motivo do trabalho que o pastor tem que fazer, né, irmãos? Esta semana, irmãos, eu não vou estar aqui na cidade, então o pastor resolveu nós fazer hoje a posse, né? Então, irmãos, por esse foi o motivo, né? Queremos nesse momento passar ao irmão Carlos, irmã, e vão estar louvando o Senhor e pregando também, tá bom? Está aqui com vocês. Quando os irmãos cantarem o primeiro hino, nós vamos servir a Deus com a nossa oferta e dízimo para a obra do Senhor, né? Vamos encher a salva lá do tesoureiro novo para inaugurar ele hoje, né? Estrear, tá bom? Deus abençoe, irmão Carlos. Vamos, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém, irmãos? Você está feliz de estar na casa do Senhor? Motivo de alegria nós estar aqui. Vou deixar depois o Carlos fazer os agradecimentos, porque ele faz isso bem melhor do que eu. Mas, irmãos, muito obrigada pelo convite, pela bênção. Estávamos com saudades de estar aqui nessa casa. Aleluia, glória. Eu creio que você não veio aqui para ouvir Carlos e Carol, mas que você veio aqui adorar o nome do Senhor, amém? Oh, Jesus, nós te adoramos, Pai. Eu gostaria que você olhasse para o seu irmão e diga para ele: você tem um amigo. Não, irmão, assim não vai entender disso. Você tem um amigo que não te deixa, que não te abandona, e ele está presente aqui nesse lugar. Você crê nisso? Eu creio que todo mundo aqui nos conhece, mas teve um certo momento da minha vida que eu estava em casa e eu falei: Deus, cantar não é pra mim, tem tantos melhores do que eu. E eu lembro que eu estava tão triste, irmão Lúcio, que eu falei: Deus, eu não quero mais isso pra mim. E o diabo implantando coisas na nossa cabeça, nós como seres humanos falhos, porque muitas vezes quem te vê de fora nem sabe o que você passa. Mas existe um Deus. Não, eu vou falar de novo: existe um Deus. Eu lembro que eu falei: Deus, eu vou abandonar. E eu falei: eu precisava tanto de um abraço. Eu estava sozinha aquele dia em casa, só eu e meu filho. E os irmãos sabem que meu filho é autista. E quando eu falei isso, o meu filho que estava lá no quarto, ele veio correndo em minha direção. Eu estava sentada no sofá, irmãos, tão triste, tão triste. E eu lembro que ele me abraçou tão forte naquele momento, oh glória, que eu pude sentir o Espírito Santo de Deus me abraçando. E eu quero profetizar que Ele está aqui abraçando a tua vida, a tua alma. Eu não sei o que você veio buscar, mas experimenta abrir a tua boca para adorar. Eu tenho certeza da mesma forma que você entrou, você não vai sair, porque o Espírito Santo de Deus já está aqui nesse lugar. Oh glória, Espírito Santo.
tá me olhando, não. Meu filho, se ele estivesse aqui muitas vezes sem entender, ele ia estar levantando a mão, dando glória. Do jeitinho dele, um autista verbal, não verbal, nível 3 de suporte. Quando ele vem no culto, ele levanta a mão, ele sai correndo. E você não vem numa noite fria como essa aqui pra ficar de boa.
Livro de Jeremias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Texto bíblico com os irmãos. Livro de Jeremias. Eu quero ler alguns versículos. Se não me falha a memória, capítulo 33 ou 36. 36, versículo 2. Eu quero fazer menção de alguns textos rapidamente. Sucessivamente você vai poder se assentar. Eu vou prosseguir aqui com os meus agradecimentos em nome do Senhor Jesus. Estou muito feliz com Jesus de poder estar aqui pela primeira vez nessa casa para adorar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Quem veio adorar Jesus? Amém. Quem veio adorar Jesus? Amém. Meus irmãos, eu preciso dizer aos irmãos que nessa noite de adoração, o meu coração se alegra na presença de Deus, está aqui. E eu quero dizer aos irmãos, não percam a oportunidade que Deus está dando a nós. Aleluia. Isso aqui é um culto. Aleluia. Aqui não é a casa de qualquer um, e nem o lugar do acaso. Aqui é a casa de Deus, e aqui é onde as coisas acontecem. Então eu gostaria que você redobrasse a sua atenção a Deus e não aos homens, porque Deus está prestes a entregar aquilo que você precisa, se assim você entender o ambiente que você está aqui hoje. Jeremias, capítulo 36, versículo de número 2, versículo de número 5, 19, versículo 22, e eu encerro no versículo 32 essa leitura. A tradução que tenho vai dizer assim: livro de Jeremias, capítulo 36 e versículo 2: toma o rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que eu tenho falado sobre Israel, sobre Judá e sobre todas as nações, desde o dia que eu falei a ti, desde os dias de Josias até hoje. Versículo 5: e Jeremias deu a ordem a Baruque, dizendo: eu estou preso e não posso entrar na casa do Senhor. Versículo 6: entra, pois tu, e lê do rolo e escreve as palavras que saírem da minha boca, porque delas eu tenho ouvido o Senhor falar ao povo da casa de Israel no dia do jejum, e também ao ouvido de todo Judá, vindo das cidades, e assim lerás. Versículo 19: então disseram os príncipes a Baruque: vai e esconde-te, tu e Jeremias, para que ninguém saibas aonde vocês estão. Versículo 22: estava então o rei assentado na casa de inverno, pelo 9º mês, e estava diante dele um braseiro aceso. E sucedeu que, tendo Jeude lido 3 ou 4 folhas, tomou o rolo, cortou com um canivete de escrivão e lançou no fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se queimou e se consumiu enquanto o fogo estava aceso. Versículo 32, e eu encerro a leitura. Tomou, pois, Jeremias outro rolo e deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, a qual escreveu nele da boca de Jeremias todas as palavras do livro que Joaquim, rei de Judá, havia queimado. E ainda lhe acrescentaram muitas palavras semelhantes às daqui já existiam. Pode tomar seu assento em nome de Jesus. Irmãos, em 5 minutos eu preciso ser grato a Deus pela tamanha oportunidade de ministrar aqui nessa noite na congregação Eldorado. Eu vou falando nomes, se eu errar, os irmãos me perdoem, porque são muitas congregações, são muitas pessoas, e a gente pode suceder no erro em uma pronúncia. Deus abençoe, especial do pastor José, sua esposa, sempre tem lembrar de nós. Obrigado pelo carinho, pela recepção, pelo amor sobre as nossas vidas e o ministério que o Senhor tem nos dado também com Cláudio. Deus abençoe sua casa, sua família, o seu ministério, na pessoa dos pastores. Eu vi que hoje feito uma posse aqui
aqueles que chegaram, aqueles que saíram. Que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente, aproveitando esse incêndio de obreiros aqui, a parabenizar também a todos os pastores de ovelhas pelo seu dia hoje, segundo domingo de junho, o Dia Nacional do Pastor na nossa nação. Eu quero tributar a Deus pela vida de cada pastor que tem dado o seu sangue, a sua vida pelas ovelhas do Senhor. Deus abençoe a todos os trabalhadores, ao porteiro que também foi apresentado aqui, que é tesoureiro e está lá no frio cuidando dos carros, me recebeu muito bem. Que Deus abençoe essa congregação. Estou aqui pela primeira vez, mas o meu coração se alegra, já me sinto em casa. E também os irmãos que me antecederam aqui, o Gelson veio aqui, meu amigo, me falou que está encarregado ali na congregação do México, tinha outro compromisso, juntamente com um encarregado distrital aqui que fez a posse. Não sei como é que é aqui em Novo Hamburgo, se é setor, distrito, lá em Cardoso é distrito, pastor, mas que Deus seja louvado na vida de todos vocês, em especial a minha esposa que me acompanha. Deus abençoe, muito obrigado. Hoje meu filho não está aqui, eu tenho certeza que ele, se estivesse aqui, muita gente ia se animar com ele, ia estar correndo no corredor, dando glória a Deus, misturado com aleluia. Irmãos, a gente está debaixo de uma condição climática difícil de adorar. Só que a questão é, eu aprendo com a Bíblia, pastor, que é necessário nós romper. Se você olhar para a Bíblia, todos aqueles milagres descritos de Gênesis e Apocalipse, tem muito milagre que é Jesus quem faz, mas tem muito milagre que são as pessoas que geram. E eu quero crer que aqui nessa noite Deus vai levantar uma nação de geração, de geradores de milagre. A mulher do fluxo de sangue não ia receber milagre, mas ela gerou o milagre dela. O cego Bartimeu não iria receber milagre, mas ele gerou o milagre dele. Ele produziu o milagre dele. Qual é a condição? Romper a multidão, adorar, clamar, pedir e dar vocear. O problema é que nós chegamos aqui nessa condição que muitos de nós teria muitos lugares para estar, poderia estar no agomo da nossa casa, tem uns que tem lareira, tem ar-condicionado, tem aquecedor, e poderia estar bem tranquilo em casa, abençoado. Você escolheu vir na casa de Deus, irmão. E se você escolheu vir aqui, você pode até ser a minoria, mas rompe. Não se conforme, você está na casa de Deus, irmão. Eu já comecei dizendo aqui antes, aqui não é o lugar do acaso, aqui é onde as coisas acontecem. Aí do teu lado tem um milagre gerado por Deus, irmão. Você não precisa de nada para adorar, você já tem o suficiente para levantar a mão, para dar glória a Deus, para agradecer ao Senhor. Eu sempre costumo dizer, hoje a minha geração precisa de motivação para fazer alguma coisa para Deus. Eu não, irmão. Se Deus não fizer nada, eu adoro do mesmo jeito. Se Deus não me der nada, eu adoro do mesmo jeito, porque o que Ele fez já é o suficiente na minha vida. Eu quero louvar a Deus pela vida Kathleen, que ontem prestou o carro, que a gente está de a pé para a gente ir para o culto, para a vigília. E hoje também aos irmãos da Industrial de Novo Hamburgo, da congregação do Projeto A Viva da Vigília, que hoje prestaram seu carro para eu poder estar aqui. Se eu não tivesse essa oportunidade, eu ia dar trabalho para os irmãos, eu ia ter que me buscar, levar ou pagar um. Mas graças a Deus que Deus levantou os corpos para abençoar o meu café. Deus abençoe em nome de Jesus. Irmão, foi me dado aqui um tempo que eu confesso que eu nem vou ocupar todo ele. Eu vou ser fiel. Antes das 9 horas eu já entrei para o pastor, mas eu quero compartilhar uma palavra da parte de Deus com os irmãos. Quem quer receber uma palavra de Deus? Eu quero pregar para quem quer ouvir a palavra. Hoje é difícil, eu sei que é difícil, mas eu tenho uma mensagem de Deus para compartilhar o coração dos irmãos. Ali no final, se os irmãos sentirem o coração de nos ajudar, a gente tem algumas trufas, algumas gravatas. Sempre na Assembleia de Deus é onde eu mais vendo gravata, porque nas outras igrejas dificilmente o pessoal usa. Eu tenho, eu acho, umas 20 unidades de gravata ali e umas 50 trufas. E eu ficaria muito feliz se vocês me ajudassem no dia de hoje, que amanhã a gente tem uns compromissos para honrar. E eu sei que Deus, mesmo que vocês não consigam me ajudar financeiramente, eu costumo dizer, por onde eu passo, a sua melhor ajuda é a sua oração. Por isso, se tiver condição de comprar, orem por nós. Porque enquanto você ora, Deus abre as portas, Deus faz milagre, cuida de nós. Nós já estamos na mão dele faz tempo, irmão. E eu estava aqui cantando junto com a minha esposa. Vocês perceberam que eu não estava cantando no microfone, certo? Sim ou não? Mas vocês ouviram a minha voz? Há 9 anos eu peguei dentro do presídio, pastor.
lá no interior de Lajeado, que eu morava antes de vir para a capital. E lá não tem som no culto, não tem microfone. Às vezes nem violão não tem. Só que lá eu acho lindo que quando tu começa a cantar, uma cidade inteira ouve. E não precisa pedir para ninguém não cantar. Isso que eu acho lindo. Porque às vezes a gente acha que as prisões da vida são as físicas, e não são. Tem pessoa que tem liberdade, mas acha que está ali, mas está preso. E tem preso que ora mais que nós, que jejua mais que nós, que adora mais que nós, que clama mais. Isso aqui não é motivo de a gente ser legal, motivo de a gente se envergonhar. Porque nós temos a verdadeira liberdade para adorar. E aí tem que vir um pregador, gritar, um cantor, falar, pedir para te adorar. Irmão, eu aprendi uma coisa com Jesus e eu falo isso. Eu não pego por oportunidade nem por agenda, até mesmo que o altar na minha vida é consequência. Eu prego nas ruas, debaixo do metrô, no presídio, e Jesus me leva onde Ele quer. Mas uma coisa eu aprendi com Deus: a adoração ela tem que ser espontânea, irmão. Não é alguém pedir, glória a Deus, levanta a mão, abre a boca. A adoração ela vem de dentro, irmão, para fora. A Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Então, se tem gratidão aí dentro, irmão, não precisa ninguém falar para você, vamos adorar. Não precisa ninguém pedir, irmão, porque está aqui dentro. Você já saiu de casa, estou debaixo de luta, pregador, estou debaixo de pau, mas eu vou para casa de Jesus adorar Ele hoje. Eu tenho todos os motivos, o diabo tentou inteiro contra a minha vida para mim não ir, mas eu vou ir, porque eu tenho motivos suficientes para adorar. Só quem tem motivo para adorar Jesus, irmão. Aleluia. Não espere o pregador, porque o pregador não tem nada, irmão. Não espere pastor, porque pastor não é nada. É somente o nome de Jesus que precisa ser adorado nos nossos cultos hoje em dia. Jesus tem muito que ele nem entra mais. Tem culto que os homens tiram Jesus no altar e tomam a glória de Jesus. Eu não, eu falei Jesus, eu não quero nem que fale no meu nome, eu quero que fale só no teu. Pode fazer milagre, pode abrir porta, pode curar, pode restaurar, assim como fez a minha vida, me arrancou do crack, das ruas, da lata do lixo, transformou minha vida, me deu uma vida abençoada. Se eu pode fazer, mas eu quero que eles falem no teu nome. Porque hoje tem muita gente querendo tomar para si a glória de Deus, e Deus não divide a sua glória com ninguém. Você nem precisa da glória a Deus e nem aleluia, porque a palavra vai ser pregada da mesma maneira. Deus não divide a sua glória com ninguém. Eu estou aqui apenas como instrumento, ferramenta, e reconheço: sou pobre, sou pó, sou barro, sem Ele não sou nada, não faço nada, mas eu sei que Ele faz. Eu sei que Ele pode, eu sei que Ele está aqui e Ele domina sobre as nossas vidas, irmão. Eu preciso falar isso para você entender a importância de você entender o ambiente que você está. A cadeira que você está sentado, muitos estão chorando por essa oportunidade. Quantas vezes tem que ir na UTI, no orar, nas lutas? Tem pessoas nesse momento que estão chorando por essa cadeira que você está sentado aí. Senhor, se tu me der mais uma oportunidade, se tu permitiu sair desse cárcere, se tu permitiu sair dessa UTI, se tu me tirar desse aparelho com vida e voltar a respirar sem Ele, eu vou para a tua casa, não te deixo mais, vou te adorar. E o que você está esperando? Eu sempre pergunto isso, irmão. Você pode até pensar que eu sou novo, eu conheço 12 anos Jesus, mas eu sou do tempo que a igreja não tinha cartaz, irmão. Que a igreja não tinha rede social, ninguém sabia quem ia pregar, mas ninguém faltava culto, ninguém sabia quem ia cantar, mas ninguém faltava culto. E hoje tem uma geração que olha no cartaz: esse aqui eu vou, esse aqui eu não vou, esse aqui da casa não vale a pena, vou ir lá. Irmão, a pergunta que não quer calar: o teu culto é para quem? Quem te curou? Quem te salvou? Quem morreu na cruz do Calvário pela tua vida? Foi o Cordeiro de Deus. E se você tem motivo para adorar, não espere o pregador, não espere o cantor, adore. Eu não cantei no microfone porque eu se escandalizaram aí, para quem gritar tanto? É que eu sei de onde Ele me tirou, irmão. Eu comia da lata do lixo, irmão. Minha vida era 5, 6 dias correndo atrás de moeda para fumar crack. Aí tu acha que eu vou vir na casa de Deus, na presença de Deus? Sempre tem gente que pensa: isso, gente grita demais. Eu sei que tem, irmão. Eu também não desço até o Espírito Santo falar comigo. Não julgue a adoração de ninguém, porque só Deus sabe o que Ele fez na vida dessa pessoa, que ela está sentada nessa cadeira. Tem pessoas que, se Jesus não tivesse chegado, a depressão já teria matado, o crack, a prostituição, o tráfico já teria terminado, mas Jesus chegou antes. Você pode adorar o nome dele? Jesus chegou antes, pastor. Se não fosse Ele, o que seria da igreja
sem comer, sem dormir, irmão. Gritava, só fazia o que era errado, irmão Cláudio, e achava que estava certo. E aí tu acha que eu vou vir na presença de Jesus abençoado como eu estou e não vou adorar Ele, irmão? É por isso que com microfone, sem microfone, eu dou glória a Deus, eu canto, eu levanto a mão porque eu sei da onde Ele me tirou. E é o culto de missão, sim ou não? Nós estamos no culto de departamento de família, melhor dizendo. Mas olha para cá, Jesus ele tem a capacidade de olhar para a sua mãe e para os seus irmãos e dizer: ó, os meus irmãos e a minha família são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Sabe o que Jesus estava aplicando para aqueles? Mateus 6,33: buscar primeiro o reino. Sabe qual é o problema da minha igreja e da minha geração? É que o reino já não é mais primeira instância, não é mais prioridade. Eu preciso falar, isso aqui pode me custar muito caro. O Senhor tem me levado por alguns altares, por misericórdia e bondade. Eu falei: Jesus, custe o que custar, eu sou fiel à tua verdade. Eu não mudo, eu não troco a tua palavra por nada. A verdade, ela pode até doer, mas ela precisa ser dita. Nós não temos mais Jesus como a nossa prioridade. É por isso que o nosso culto não é mais o mesmo. É por isso que Jesus já não faz mais o que Ele fazia na tua vida antes, porque a gente já não é mais o mesmo. A gente já não tem mais Ele como prioridade. Jesus é o segundo plano. Você já percebeu? Domingo se iniciou, você se encheu de tantas coisas. Você chegou aqui 7 horas da noite e já está louco para ir embora. Não consegue ficar 1 hora na presença de Deus. Isso aqui é triste para a nossa realidade, porque a nossa geração é a que mais precisa de Jesus, mas também é a que mais menospreza Jesus. Você ficou 5 horas no Instagram, 3 horas no Facebook, 8 horas no WhatsApp, 3 horas na frente da TV sentado, nem piscando, e não acha ruim, irmão. Isso que eu não me conformo. Não acha ruim. Mas aí no culto de adoração a Deus ele fica olhando para o relógio. Ele está aqui, mas a cabeça está na janta, está na conta que tem que pagar amanhã, está no horário que tem que acordar amanhã, pelo amor de Deus. Se você está de verdade no culto, irmão, pense em Jesus, pense no céu, pense que Ele pode voltar agora e você pode nem acordar amanhã. Ele vai dizer para os seus discípulos: meus filhos, não se preocupeis nem do que há de comer e nem do que há de vestir. Por que, Jesus? Porque isso é coisa dos ímpios. Esperai em Deus, porque o amanhã pertence a Ele, mas vivais o hoje na presença de Deus. Eu sei que isso aqui é difícil de dar glória, irmão. Eu sei que isso aqui é difícil de adorar. Quando eu comecei a pregar 10 anos atrás, eu pensei que o melhor culto era o culto que tinha mais glória. Hoje eu percebo porque se der glória eu prego. Se não der glória eu prego do meu jeito. Se gostar, irmão, pastor, com todo respeito, eu prego. E se não gostar, eu prego do mesmo jeito. Só que todos os altares que eu assumi em Deus, eu tenho uma certeza: ninguém vai poder reclamar do que eu liberei no altar, porque eu só falo da Bíblia. E se alguém não concordar com a Bíblia, não adianta reclamar com o homem, tem que dobrar o joelho e reclamar com o dono da Bíblia. Aqui eu vou entrar na mensagem para você entender. Jeremias é chamado desde o ventre, sim ou não? Sim ou não? Capítulo 1, versículo 4 diz a Bíblia: antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. Você entende a veracidade desse texto? Segundo a teologia, isso aqui é algo paradoxo, porque antes do pai projetar, antes da mamãe sonhar, o Senhor já nos conhecia. Isso aqui é Bíblia. Antes de tu se formar no ventre, eu já te conheci, diz a Bíblia. E tem mais: te separei. Algumas traduções vão dizer te santifiquei, mas o original no hebraico é te separei, porque santificação não é veste, não é cabelo, não. Santificação é separação. Quanto mais separado você é do mundo, mais santo você se torna em Deus. Nunca vai ser sobre a roupa que você veste, sobre a oratória que você tem, sobre a hermenêutica, sobre a pneumatologia, angiologia, biologia, nada disso representa santidade. Santidade é representação de separação. Por isso que Tiago diz: não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade com Deus, mas a amizade com Deus é inimizade com o mundo. E é por isso que eu preciso fazer você entender. O capítulo 1 a gente precisa entender. Jeremias é escolhido antes do papai imaginar que ele nascesse. Deus já conhecia ele. Deus já tinha traçado a sua história, o seu ministério.
E é por isso que eu estou aqui diante do Dia Nacional do Pastor, diante do culto da família, desse culto de posse, para dizer a você que é chamado por Deus. Você pode trocar de cidade, pode trocar de igreja, pode trocar de país, pode trocar de trabalho, mas a chamada de Deus permanece a mesma sobre essa. Tem pessoas hoje que trocam de nome, trocam de gênero, trocam de casamento, mas a promessa de Deus é a mesma. Não adianta fugir. Eu pego para alguém que já fez isso como eu, já pensou em sair de cidade, já pensou em fugir de Deus, mas Davi diz: para onde irei na tua presença? Se eu subir no mais alto da nuvem, lá o Senhor me vê. Se eu me esconder no mais alto do fundo do mar, lá o Senhor me vê. E se eu colocar a minha cama no profundo de uma montanha, lá o Senhor está me contemplando. Para onde iremos nós? Olhe para esse crente e diz: não tem para onde ir. Você é escolhido, separado por Deus. E é por isso que eu estou aprendendo, contextualizando a história do texto sobre família. Papai não projetava Jeremias como profeta, porque no versículo 1 vai dizer: e veio a palavra a Elquias, a Jeremias, filho de Elquias, da terra de Anatote, da tribo de Benjamim, que a terra de Anatote era um território separado para somente sacerdotes viver. Elquias, pai de Jeremias, era sacerdote em Israel. A tribo de Benjamim era a tribo separada para o ministério sacerdotal. Pregador, não entendi, te explico. Qual é a diferença do ministério sacerdotal para o ministério profético? É muita coisa diferente. Porque o ministério sacerdote é homens preparados para servir a homens no templo. Eles estão lá, você vem, entrega a sua oferta a ele, eles apresentam a Deus, e Deus responde a eles, e eles transmitem a resposta. E o ministério profético é diferente, porque você tem que estar direto conectado com Deus e ter a capacidade de entregar a homens o que Deus manda. Sabe o que Deus está dizendo para mim aqui? Parece que Deus se cansou da geração de sacerdotes, só quer servir a homem, só quer andar com o homem, só quer agradar a homem. Se o pastor está no culto, ele está. Se o pastor não vai estar, ele não está. Ele só quer dar evidência para os homens. Deus está dizendo: cansei dessa geração. Eu quero uma geração de profeta, que independente da oportunidade, do cargo, da nomenclatura, do cargo eclesial, está sempre preparado para fazer o que Deus manda, ir aonde Deus manda, falar o que Deus quer, porque Deus se responsabiliza, irmão. Hoje existe uma geração de profetas, de sacerdote no nosso meio, só quer servir homem, só quer falar o que os homens gostam de ouvir, só quer andar com quem gosta dele, irmão. O ministério de Jesus não é isso. Eu falava numa escola de pregadores esses dias. Quer comparar e saber se o teu ministério está em Deus ou não está? É só olhar para a vida de Jesus e ver se você está sofrendo o que Jesus sofreu. Se eles estão te caluniando, falando mal de você, não estão gostando de você, tá certo. Mas se todo mundo é teu amigo, todo mundo gosta de te ouvir, todo mundo é... Cuidado. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, não, Filipenses 2,5, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que mesmo sendo Deus, não usou de usurpação e ser igual a Ele, mas antes aniquilou a si mesmo, fazendo forma de servo, e foi obediente até a morte de cruz, a qual Deus lhe exaltou soberanamente, lhe dando o nome que está sobre todo nome, aonde chegará o dia que todo joelho, na terra, no céu, embaixo da terra, e toda língua vai confessar que só Ele é o Senhor. Não entendi, pregador, te explico, porque eu tenho tempo ainda. Sentimento não é aparência. Sentimento não está do lado de fora. Sentimento aonde? Do lado de dentro. Ele não diz assim: se veste como Jesus se vestiu. Não. Que haja em vós o mesmo sentimento. Porque tem gente que até se vestir se veste bem, até cantar canta bem, até pregar prega bem, mas não tem o sentimento de Cristo. E se não tem o sentimento, não serve para o reino. Eu vou falar mesmo que não dê glória, porque é Bíblia. Jesus não pediu para você se vestir como Ele, pediu para você se comportar como Ele. Dá para dar glória a Deus? Mesmo que esteja doendo. Jesus não pediu para você cantar como Israel canta, Ele pediu para você ser o que Ele é, viver como Ele vive. Porque cristianismo, irmão, eu vou falar isso aqui, não é hobby, é estilo de vida. As pessoas têm que olhar para você e dizer: aquele ali é diferente, aquela lá é diferente. Não, é inevitável, é notório. A forma que ele fala, a forma que ele comporta, a forma que ele trata, é inevitável. Então Jeremias é escolhido desde
O Senhor dizendo, eu vou te usar, não, esse negócio não é para mim. Vou te levantar, não, esse negócio não é para mim, eu sou sacerdote, o Senhor precisa de profeta. Eu nem sei o que o Senhor quer falar. Sabe aquela necessidade que tem lá na alma, Senhor? Eu nem sei fazer. Não é para mim, eu não estou preparado. Jeremias assim, eu não sei falar. Eu sou menino, assim como Ezequiel disse. Mas diz a Bíblia que há promessa sobre a vida de Jeremias, ainda que eles não entendam, ou ainda que eles não aceitem, pastor José, ela vai se tornar realidade na vida do profeta. Isso aqui você precisa entender, contrariado ou aceitando o que Deus determinou. Diz a Bíblia, ninguém revoga o que Deus determina. A Bíblia diz, não teve ninguém que contendeu ou lutou contra Deus e obteve vitória. Então olhe para cá. Você que é chamado, você que tem uma família em Deus, não adianta lutar contra a vontade de Deus. Não adianta fugir. Não adianta trocar de endereço. Pode trocar de igreja, irmão. Pode trocar de encarregado. Não adianta. Não tem como fugir de Deus. Você consegue perceber isso aqui? Eu vou te explicar na Bíblia. Porque Jeremias agora, por entender que ele é profeta e Deus vai usar ele, mesmo que ele não queira, ele começa a fazer tudo que Deus manda. Só que fazendo o que Deus manda, ele custa caro, irmão. Diz a Bíblia que ele vai parar dentro de um presídio, pastor. E diz a história onde eu li que ele olha para Baruque, que é um dos seus servos, e diz o seguinte: eu estou preso, mas você está livre. Não entendeu? É como se o Senhor olhasse para a tua condição hoje. Tem muita gente que está presa, mas você está livre. Ele está dizendo: Baruque, eu estou preso, não posso ir pregar a palavra, mas tu está livre. Baruque, eu estou preso aqui, eu não consigo cantar para Israel, mas tu está livre. Vai lá, canta, vai lá e prega. Ele fala o seguinte: Baruque, pega um texto, ou pega um novelo, ou pega um pergaminho. Baruque é escrivão de Jeremias. Ele fala o seguinte: escreve tudo que eu vou falar, porque agora Deus vai tomar minha boca e vai mandar uma mensagem para o rei. A Bíblia diz que ele começa a escrever, pastor. Jeremias está preso, mas a palavra está livre. Jeremias está preso, mas a profecia está livre. Aleluia, não entendeu ainda. Jeremias está preso, mas o Deus de Jeremias está livre. Jeremias está preso, pastor, mas o Deus de milagre está livre. Jeremias não tem recurso, mas o Deus de Jeremias tem. Jeremias não pode, mas o Deus de Jeremias pode. Jeremias não faz, mas o Deus de Jeremias faz. Ele está preso e ele está falando na boca dele. Deus está falando na boca dele. Baruque está escrevendo. Diz a Bíblia que quando ele termina de escrever, Deus se usurpa dele. Isso é teofonia. No Antigo Testamento acontece muitas vezes. Deus desce, usurpa alguém, usa para um determinado momento e retorna. E é muito lindo isso aqui, porque quando Deus usa ele, ao final da usar de falar após ter escrevido, diz a Bíblia que ele diz: vai até a praça de Israel, reúne os príncipes. Príncipes aqui no contexto representa a autoridade, representa os príncipes, as autoridades do reinado. Reúne eles em praça, em meio de Judá, e lê o que está escrito no rolo. Quando ele começa a ler, diz o texto que ele lê 3 ou 4 linhas. Os príncipes mandam ele parar de ler, e faz o seguinte: toma o rolo dele e fala: vai te esconder e esconde Jeremias, porque a hora que o rei ouviu o que estava lendo aqui, vai dar ruim para você. É Bíblia. Por isso que eu li todo o texto. Alguém não entendeu mesmo porque eu li tanto? É para você entender que isso aqui não é coisa de pregador, é coisa da Bíblia. Vai, te esconde e Jeremias também, porque isso que vocês estão falando aqui no reinado vai dar ruim para vocês. Olha a cara de Jeremias de Baruque preocupado. Diz o texto que eles pegam, irmão Cláudio, e começam a ler para o rei. E quando eles lêem 3 ou 4 linhas para o rei, da mesma maneira o rei se indigna. Pega um canivete de cozeiro, de escrivão, pica todo o rolo e coloca no fogo. E quando Baruque, nesse momento, está indo até Jeremias no carro, se ele chega assim: Jeremias, tu nem sabe, vai dar ruim para nós. Jeremias olha para ele: não precisa me falar nada, eu já sei. Mas olha o que diz o texto: tomou, pois, a palavra e disse a Baruque, versículo 32: pega outro rolo e escreve tudo que sair da minha boca novamente. E todas as palavras que o rei Joaquim, o rei de Judá, mandou queimar, vai ser escrevido ou escrito de novo. E além disso,
Não entendi, pregador, eu encerro aqui. Você precisa entender que quem escreveu a tua história não foi homem, foi Deus. E ainda que os principados, ainda que o fofoqueiro, ainda que o diabo, ainda que os demônios tentem apagar a tua história, Jeremias é a representação de Deus no cárcere, é teofonia. Baruque chega dizendo: Jeremias, vai dar ruim para mais, e vai dar não, pega outro rolo e escreve de novo. Tudo que o rei queimou, escreve. Tem mais, aquilo que ainda nem tinha sido escrito vai ser escrito. Não entendi, pregador, esse aqui se coloca de pé. Tem gente que não consegue aceitar a história que Deus escreveu para você. Tem gente, pastor, que não aceita o ministério que Deus confiou em nós. Mas não importa se os demônios vão aceitar ou não, se o fofoqueiro vai entender ou não, se a vizinhança vai aceitar ou não. Se Deus determinou, não tem nome na terra, não tem demônio no inferno que é capaz de parar o que Deus determinou. Eu estou pregando para crente ligado aqui, mas você é capaz de entender que quando ele chega para Jeremias para dizer o que aconteceu, Cláudio, Jeremias, você não precisa falar nada, filho. Deus já falou o que aconteceu. Mas ele nem deixou ele fechar a boca, ele falou: pega outro rolo. Pela bacana, escreve de novo. Tudo que estava escrito, escreve de novo. E tem mais, tem coisa que não estava assim escrita, mas você vai escrever. Não entendi, pregador, sabe o que eu me lembro? A mulher pecadora de João. Diz a Bíblia que eles vêm até Jesus e falam: olha, Jesus, a lei manda matar. Mas tu, o que tu dizes? A lei manda matar. Caiu, pecou, traiu, errou, negligenciou, pegou. Muita coisa, quem sabe, aconteceu. Só que eles dizem assim: ó, pastor, a lei manda matar. Mas tu, o que tu dizes, Jesus? Sabe o que eu acho no texto? Que Jesus não diz nada. É só quem conhece a Bíblia que vai entender isso aqui. Jesus não diz nada. Diz o texto que ele está escrevendo na areia. E ele fala: aquele que não tem pecado atire a primeira pedra. Diz que do maior ao menor. Você precisa perceber isso aqui. Existe um poder de influência na nossa geração. Do maior ao menor. Se dá ênfase no texto é porque isso aqui é lógico. A teologia nos ensina a ênfase. Já exerce no texto, diz: do maior ao menor começaram a largar as pedras e se retirar. Ou seja, cuidado, você que se acha grande ou que é mais velho. Tem muitos menores que você olhando as tuas atitudes, se espelhando em você. E aí diz o texto que do maior ao menor se retiram. E aí Jesus olha: e aí, cadê os teus acusadores? Sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui? Você desistiu da tua chamada. Você desistiu do teu ministério. Os demônios falaram que acabou. O diabo está dizendo que não tem mais jeito, mas eu vou profetizar de olho aberto para quem recebe isso aqui. A tua casa não está na mão do diabo, a tua casa está